Oi, nós vimos na semana passada a introdução da termoquímica, né? Que são as reações endotérmicas e exotérmicas. Endo são as reações que absorvem calor e exo que liberam calor. Endo, ΔH positivo. No final, o produto tem mais energia do que o reagente. E exo libera calor, ΔH negativo. No final, o produto tem menos energia, porque ele perdeu calor. Pedi que vocês fizessem uns exercícios como tarefa, e nós vamos corrigir agora, ok? Então, lembrando, troca de energia, lá no livro de atividades, página 5. Peguem o livro de atividades e vamos lá. Então, lá na página 5 diz assim, ó, troca de energia em uma transformação. As imagens a seguir apresentam fenômenos que ocorrem em nosso dia a dia. Classifique cada transformação em exo ou endotérmica. Queima da vela. Toda queima, né, o pavio está queimando, é uma reação que libera calor. Toda queima é uma reação exotérmica. Ok? Exotérmica. Ok. Ao lado nós temos a roupa secando no varal. O líquido está virando gás. Quando tem uma transformação onde o líquido vira gás, ele precisa absorver calor. Nesse caso, vai ser calor do sol. Então, como ele precisa absorver calor, a água vai ser uma reação endotérmica. Ok? Condensação da água no vidro. Condensação é quando o gás toma um choque térmico quando entra em contato com o vidro, que está geladinho, e vira líquido. É o oposto da roupa secando no varal. Como é o oposto, então, se a roupa secando no varal é endo, a condensação é exotérmica. E a fotossíntese é a absorção, precisa absorver calor do sol. Se precisa absorver calor, o nome já diz, endotérmica. Ok? Essa acredito que não tinha grandes problemas. Indicar, né, verdadeiro ou falso. A termoquímica estuda a energia que é liberada ou absorvida sobre a forma de calor, em pressão constante, em processos como mudanças de fases e reações químicas. Sobre a termoquímica, analise as afirmações a seguir e marque V ou F. Vamos ver então. Uma reação de combustão é uma reação exo. Toda combustão é exo verdadeiro. Libera calor, na qual a variação de entalpia tem sinal negativo, verdadeiro. Já eliminei a C e já eliminei a E. Vamos continuar. Quando uma reação endo ocorre, quando uma reação que absorve ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor das vizinhanças. Verdadeiro, endo absorve calor. Já eliminei a. Derramando-se gotas de propanona, que é a acetona, na pele, é provocada uma sensação de frio, justificada pela razão da evaporação ser um processo exo. Falso. A gente sabe que, preste atenção, que a evaporação é um processo endo. Então, matei a resposta, mas a gente vai continuar lendo. Por quê? Quando o líquido vira gás, para ele virar gás, ele precisa absorver calor. Então, é endotérmica. Líquido virando gás. Agora, vamos para a próxima. A gente sabe, né, que é falso e falso, mas vamos às afirmativas. A dissolução do ácido sulfúrico, H na frente ácido, concentrado em água é um processo exo, libera calor, que pode ser confirmada pela diminuição da temperatura. Se libera calor, vai diminuir a temperatura? Não, vai aumentar, né? Eu vou colocar a mão ali, vai estar quente, fake. O processo de fusão, o sólido vira líquido, então ele tem que ganhar calor. A fusão do gelo absorve o calor da vizinhança, assim a variação tem sinal negativo. Falso, se absorve calor, ΔH é positivo. Então, realmente, a resposta certa é a letra D. Corrigindo aí. Com base nos conceitos da termoquímica, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver aqui o que a gente tem, tá? A combustão é uma reação química que ocorre com a absorção de calor.
fake. Toda combustão ocorre com liberação de calor. Tô respirando assim pesado, gente, que tá vendo o vídeo, porque eu tô com asma, tá? Tô com asma hoje, mas vamos continuar a aula. É isso aí. Na prática, não se consegue medir a variação da entalpia de uma reação química. Falso, a gente consegue. A variação a gente consegue. O calor da reação depende somente das quantidades de reagente e produto. O calor de reação, né, para que ocorra, depende somente das quantidades de reagente e produto. Não só das quantidades, não é somente, tá? É falsa também. Além da quantidade, depende o estado físico dos reagentes e produtos, entre outras. A transformação da água sólida para líquido, sólido virando líquido, ocorre com liberação de calor. Errado. Para o sólido derreter, ele tem que absorver. Então, todas são falsas aqui. Pode acontecer isso? Pode. 4. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes e etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação de calor ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Primeiro vamos ver. Entalpia, aqui tem reagente, aqui tem produto. Então, o reagente está em cima e o produto está embaixo. Eu já sei que o reagente tem mais energia. Então, quer dizer que no final, aqui no produto, ela perdeu o calor, diminuiu o calor. Então, só pode ser uma reação exo, porque o produto está embaixo. No final, eu fiquei com menos energia. Ou seja, o ΔH disso aqui é menor do que zero, é um valor negativo. Então, vamos às afirmações. O gráfico representa uma reação endo? Falso. O gráfico representa uma reação exo? Verdadeiro. A entalpia dos reagentes é igual ao do produto? Não, o reagente está aqui em cima e o produto está aqui embaixo. Então, ó, reagente em cima e produto embaixo. Não é igual. A entalpia dos produtos é maior do que o reagente. Errado, ó. O produto está embaixo, é menor. A variação da temperatura é maior que zero. Se ela é exo, a variação da entalpia é menor que zero. Resposta certa, apenas a letra B. Próxima. Livro de atividades, exercício 5. Eu tenho um gráfico aqui, tá? E aqui é o ponto zero. Aqui abaixo é menos x, e aqui é menos... É y, isso? E aqui eu tenho uma reação para cá e eu tenho uma reação para cá. Quando eu venho para baixo, eu tenho uma reação exo. Diminui a energia. Se eu for do R para cima, eu tenho uma reação endo. Então, vamos ver. O gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica que pode levar à formação de P1 e P2, a partir do reagente R. A análise do gráfico permite concluir que a reação libera energia em P1. P1 está aqui em cima, ela não libera, ela absorve. Errado. A produção de P2 é endo. Falso, P2 aqui embaixo é exo. A variação da entalpia para a formação de P1 é Y. A variação de entalpia é Y. Verdadeiro. Ó, variação de energia de 0 até Y variou quanto? De 0 até Y? Y, certinho. E D, reação que leva a P2, que é de baixo, ocorre com maior rendimento. Não dá de definir rendimento utilizando esse gráfico. Então, a única resposta certa é a letra C. Próximo. Assinale a alternativa que representa corretamente a equação termoquímica para a formação do ácido clorídrico. Primeiro, ácido clorídrico é HCl. Tem que indicar os estados físicos. Então, a reação que não indica estado físico, risca. Se é uma equação termoquímica, tem que indicar o ΔH, ou o calor. Risca C, porque não indica ΔH nem calor. Ok? Agora, vamos pensar.
A equação termoquímica de formação são substâncias simples que dão origem ao ácido clorídrico. E tem que formar um ácido clorídrico. Um ácido clorídrico. Aqui eu formo 1, quando a antenada é 1, aqui eu formo 1. Esse aqui eu estou formando 2, elimina. E vamos ver se está balanceado. 2H aqui e 2 CLs. E aqui eu tenho um H e um CL, não está balanceada. Risca esta. 2 vezes meio vai dar 1H. Aqui tem 1H. Meio vezes 2 vai dar 1 CL. Aqui tem 1 CL. Então, esta é a reação de formação do HCl. Substâncias simples, reação de formação, formando uma composta. Mostra o ΔH, mostra os estados físicos, gasoso, gasoso e gasoso. Essa é uma reação termoquímica. Ainda no livro de atividades, vamos continuar. A fotossíntese ocorre a absorção. A absorção já disse. ΔH tem que ser o quê? Se absorve. ΔH mais. Vou riscar, todo mundo tem ΔH negativo. Ok. Se absorve, o produto tem mais energia que reagente. O produto tem que estar em cima. Setinha tem que apontar para o produto, ó. Errado. O produto tem que estar em cima. A setinha tem que apontar aqui, ó. Produto aqui, reagente aqui. Se é uma endo, pode ser essa. Produto aqui, reagente aqui. Pode ser essa também. Ah, não pode ser. Quanto que é a absorção de energia? 2,3 vezes 10 a 3 kJ por mol. Aqui, absorve positivo. Esse aqui não é aquele valor de energia, então é falso. Resposta certa, letra C. Ok? Calor é 2,3 vezes 10 na 3. Acertaram? Vamos lá. O diagrama a seguir apresenta as entalpias de combustão, queima, das variedades alotrópicas mais conhecidas do elemento carbono. Carbono grafite e carbono diamante. Aqui tem o carbono diamante, aqui tem carbono grafite. Então, a gente tem algumas reações que estão representadas aqui, ok? Qual dos alótropos é o mais estável? Qual é o que eu encontro com abundância na natureza? Carbono, grafite ou diamante? Com certeza, a forma mais estável é o carbono grafite. Então, aí pode justificar encontrado em maior porcentagem, maior quantidade na natureza, ok? E também é o que requer menos energia para produzir, ok? Então, vocês podem colocar ali que encontrado com maior abundância na natureza e requer menos energia para a sua produção. Indique com seta a transformação do carbono diamante em carbono grafite. Carbono diamante, cadê o carbono? Virando carbono grafite. Vamos pegar uma outra cor, né? Para não confundir com aquela que já tem ali. Carbono diamante está aqui. E o carbono grafite está aqui, ó. Aqui e aqui. Então, o diamante virando grafite. A setinha vem daqui até o carbono grafite aqui. Essa é a setinha, tá? Agora, determine a variação de entalpia. Quanto vale a entalpia aqui? E aqui. Sempre que pede para calcular a variação da entalpia, lembrando que a variação da entalpia é o ΔH, como é que a gente faz, tá? A gente faz sempre a variação do produto menos do reagente. Se tiver o valor do produto, só que eu não tenho aqui o valor do produto e nem o valor do reagente. Só que eu sei que isso tudo, a setinha toda aqui até aqui embaixo, ela tem essa energia aqui. E eu só quero essa partezinha aqui, só quero essa pequena. Então, eu tenho que descontar essa parte aqui de baixo, que vale menos 94,059. Ok? Então, eu pego a grandona e diminuo da menor e vai sobrar o carbono diamante virando carbono grafite. Então, quanto que vai dar? 94,512. Eu vou tirar 94,059. Vamos fazer todos juntos aqui. Emprestou 1, 12. Tira 9, dá 3. Emprestou aqui 10, tira 5, 5. Ok? 4.
0,453 negativo, que é setinha para baixo, quilocalorias. Foi? Fechou? Ok? Anotaram aí? Então, a resposta ficou menos 0,453 quilocalorias. Esse era o mais difícil, né? Próxima. Agora, voltem lá para o livro texto, peguem a apostila lá de vocês e abram na página 15. Lembrando que é a apostila nova, tá? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês abrirem lá na página 15. Existem três tipos de reações que envolvem entalpia. E nós vamos estudar cada uma delas, tá bom? Primeiro, entalpia de formação. O nome já diz, eu vou formar algo. Então, o que é entalpia de formação? Vamos lá. Entalpia de formação corresponde à variação da entalpia, o ΔH, para a reação que forma 1 mol de uma substância com base em seus elementos. Eu estou formando 1 mol de água aqui, 1 mol de CO2 e 1 mol de NO. A partir das substâncias simples, ó, que só tem H. Aqui só tem O. Lembra que substância simples é aquela que é formada por um elemento só. Só tem C, só tem O2. Só tem N, só tem O2. Que se juntam e formam uma substância composta. 1 mol de uma substância composta. 1 mol de uma substância composta e 1 mol de uma substância composta. Podendo ser exo, como esses dois, ou endo, dependendo da reação, tá? Outro tipo de reação de combustão, a entalpia da queima. Combustão é uma queima. A entalpia padrão de combustão de uma substância corresponde à energia liberada na queima de 1 mol de uma substância, qualquer combustível, pelo gás oxigênio. Ó, 1 mol de CH4, combustível é CH4, reagindo com oxigênio. 1 mol de C3H8, que é o combustível, reagindo com oxigênio. A maior parte das reações de combustão são exotérmicas, liberam calor. E a última reação não são as reações de neutralização. Nós vimos lá no primeiro que uma reação de neutralização é quando eu tenho um ácido e uma base e eles formam um sal e água. Está neutralizando o ácido ou a base. Um ácido, lembra que tem um Hzinho na frente aqui, e uma base que se juntam, reagem entre si e formam um sal e água. Agora a gente vai lá. Pessoal, agora vão lá todo mundo, tá? Não é mais só para assistir, isso aqui a gente vai ter que colocar em prática. Primeira coisa, abram o livro de atividades de vocês lá na página 17. Livro de atividades não, desculpa. O livro texto, lá na página 17 e junto abram um caderno. Lá de química, a gente precisa fazer isso junto, porque isso aqui não é só observar, tem que montar, tem que fazer, tá? Vou dar um tempinho para vocês abrirem um caderno. Foi? Será que foi? Então tá. A tabela apresenta as entalpias de combustão para diferentes substâncias frequentemente utilizadas como combustíveis. Então, eu tenho a substância que é o combustível, o valor do ΔH dela. Representa as equações termoquímicas das reações de combustão para cada combustível. Não tem espaço na apostila, por isso que a gente vai usar o caderno, tá? Primeiro eu vou colocar a substância. Vamos lá que eu vou fazer com o mouse aqui, CH4. Para a reação ficar bonitinha, tem que colocar o estado físico, gasoso, um Gzinho ali bonitinho. Toda reação de combustão, além do combustível, eu preciso do comburente, porque se não tiver oxigênio, não existe queima. E o oxigênio, que é o que a gente respira, está na forma de gás. Vai formar o quê? Quando eu falo formar, é a setinha. Uma reação de combustão. Eu tenho combustível, que é o CH4, eu tenho comburente, que é o O2. Eu vou formar gás carbônico. O nome já diz gás carbônico, é o estado físico gasoso. E água, e essa água sai tão quente que normalmente ela sai no estado também de gás.
H2O gasoso. Aqui o ΔH eu posso colocar já, porque o ΔH eu sei quanto é. Ali na tabelinha diz que o ΔH é menos 890. Quilojoules. Fica do ladinho aqui, eu ponho embaixo só porque não tem espaço, ok? Então, vamos lá. Balancear. Essa é a parte mais difícil. Tem que fazer? Tem que fazer. Reação de combustão é quando eu tenho 1 mol de combustível. Então, aqui eu tenho que pôr 1. Sempre o combustível tem que ser 1. Agora, eu vou balancear todas as outras substâncias a partir do CH4. Eu sempre sigo uma regrinha, tá? Eu começo balanceando carbono, o hidrogênio, por último o oxigênio, tá? Se tiver nitrogênio, nitrogênio, mas não vai ter. Vai ser assim, basicamente, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho 1 carbono. 1 vezes 1 com 1 da frente vai dar 1 carbono. Aqui eu tenho 1. E eu preciso ter 1. Então, 1 vezes 1, 1. 1 carbono. Balancei o carbono, agora vou para o hidrogênio. Aqui, 1 vezes 4 quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2. Para que eu tenha 4 hidrogênios, que número eu tenho que pôr na frente? Que número vezes 2 vai dar 4? 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Fechou. Balancei o carbono. Balancei o hidrogênio. Vamos para o oxigênio. Só falta aqui, ó, esse número aqui da frente. Então, vamos lá. Antes da seta, aqui eu tenho 2. Depois da seta, 2 oxigênios, certo? Depois da seta eu tenho aqui, ó, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Mais. Quando não tem nada aqui é 1. 2 vezes 1, 2. Mais 2 oxigênios. Opa, o total eu tenho 4. Que número eu tenho que pôr aqui na frente, ó, para que eu tenha 4 oxigênios? Que número vezes 2 dá 4? 2. Então, a reação está balanceada. 1 CH4 mais 2O2, formando 1 CO2 mais 2 águas. ΔH menos 890. Tá vendo que não é fácil? Vou fazer mais uma, tá? C3H8. Então, vamos lá. Vou mudar a cor. Vamos ver se o amarelo fica legal. C3H8. Lembra que é a reação de combustão? Eu vou colocar os estados físicos. Ok. Mais o O2. Formando o quê? O que eu sempre formo? Não muda, ó. CO2 gasoso mais H2O também gasosa. Quanto que é o ΔH disso, Jesus? Tabelado? O ΔH é igual menos 2, 2, 2, 0, o quê? Quilojoules. Como é que eu sei que é quilojoules? Tá aqui, ó. 2.220 quilojoules. Por que tá por mol? É para cada um combustível aqui, ó. Então, 1 C3H8. Vamos continuar. Vamos balancear. Primeiro C lá em cima. Aqui agora eu tenho quantos C? 1 vezes 3 eu tenho 3 carbonos. Aqui tem 1. Que número eu tenho que colocar aqui para dar 3? 3 carbonos. Ok. 1 vezes 8, 8H. Aqui tem 2. Que número vezes 2 vai dar 8? 4. Balancei o H também lá em cima. Falta o O. O O eu separo aqui, né? 3 vezes 2 tem 6, ó. Mais 4 vezes 1, porque aqui quando não tem nada é 1, tem 4O. Ao total deu quantos O? 10 oxigênios. Que número vezes 2 dá 10? 5. Está balanceado. 1, 5, 3 e 4. Não é fácil, mas não é o fim do mundo. Vamos lá, vou fazer mais. Aproveitar aqui. Vamos fazer todos. C4H10. Estado físico, depois vocês coloquem aí de todos os gasosos, tá? Mais O2, porque a letra aqui já fica feia. Se eu colocar pequenininho estado físico, ó, CO2 e H2O. Isso não muda. Coloquem também ali no final que o ΔH dessa reação é menos 2.878. Lembrando que para eu começar, eu sempre tenho que ter 1 de combustível. Então, 1 aqui na frente. 1
1 vezes 4 dá 4 carbonos. Aqui tem 1. Para que dê 4 carbonos, que o número tem que pôr na frente? Espero que tenham dito 4, hein? Agora o H. 1 vezes 10 quer dizer que eu tenho 10 hidrogênios. Para que eu tenha 10? 5 vezes 2, 10. Agora, o que falta? Falta oxigênio. Separa o lado esquerdo do lado direito. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. E 5 vezes, quando não tem nada, é 1, 9. Gente, 4 mais 5 vai dar 9. Que número vezes 2 dá 9? Aqui eu tenho que colocar um número que vezes 2 vai dar 9. Tem que ser um número quebrado? Não, não pode pôr um número quebrado. O número vezes 2 que vai dar 9 é 4,5. Quando aqui der o número par, ok. Divide por 2 aqui, ó, né? Deu 10, 10 dividido por 2, 5. Deu 4, 4 dividido por 2, 2. Quando der um número ímpar, que foi o nosso 9 aqui, coloca a fração. Sempre deu um número ímpar, 9 sobre 2. Porque 9 dividido por 2 vai dar 4,5, 4,5 vezes 2 vai dar 9. Complicou? Complicou, né? Mas vamos fazer mais exercícios, tá? Vou fazer todos com vocês. Vou botar um tempinho para vocês copiarem esses, rapidinho para eu passar os outros 6 que eu vou apagar. Então, vamos lá. Foram? Depois também esse vídeo vai estar gravado, né, gente? Então, vai lá no Classroom e pega ele, tá? Só mesmo para corrigir agora e prestar atenção todo mundo. Vamos, deixa eu ver se eu consigo apagar algum aqui pra gente... Vou fazer um aqui em cima, tá? C8H18 eu vou fazer aqui em cima. Vou fazer de azulzinho. C8H18. Gente, isso aqui é treino, tá? Depois eu vou passar outro para vocês fazerem sozinhos. C8H18 mais O2, flechinha, CO2 mais H2O. Tá vendo que não muda? O que muda é a hora de eu balancear. Então, eu vou lá pegar outra cor e vou colocar sempre 1 na frente, porque a combustão é para 1 mol. Quantos carbonos eu tenho agora? Quantos carbonos eu tenho? Isso, 8 carbonos. Só que aqui eu sempre tenho 1. Então, para dar 8, tem que pôr um 8 na frente. Basicamente, o número de carbonos sempre vai ficar aqui na frente, ó. H eu tenho 1 vezes 18. Então, eu tenho quantos Hs? Isso, eu tenho 18 Hs. Que número vezes 2 é 18? Quanto? 9. Tá vendo que eu estou seguindo a regra? Primeiro C, depois H? Agora que eu vou balancear o oxigênio. Separei aqui. 8 vezes 2, 16. Mais 9 vezes 1. Lembra que o O só tem 1? 25. Tá vendo? Por quê? 16 mais 9 não vai dar 25? É número par ou é número ímpar? É número par. Então, eu coloco sobre 2 aqui. 25 sobre 2. Balanceou. 1 C8H18 mais 25 sobre 2O2, formando 8 CO2 mais 9 água. E aí? Difícil, né? Não, é fácil não. Aí coloquem lá, tá? Que o ΔH é igual a menos 5.471. Vamos para os dois últimos que tem oxigênio. Olha aqui, ó. O que vai mudar? Vamos ver. Vamos apagar esses aqui de baixo que a gente já fez, para a gente poder utilizar esse espaço aqui, tá? E assim, ó. Façam, aprendam, tá? Porque isso aqui cai muito no vestibular. Na próxima aula, quarta-feira, vou dar uns minutinhos lá no final para a gente tirar dúvida. Então, quem ainda não entendeu, anota aí a sua dúvida, que na quarta-feira, nos últimos minutos, vai ser tira dúvidas. Vou fazer aqui, tá? Apaguei. Vou pegar a canetinha. Vamos fazer o CH3OH. Tem um O agora aqui, mas não faz mal. Mais O2. Flechinha. CO2. Aí no caderno vocês coloquem que é tudo gasoso. E coloca lá no final. ΔH igual a... Esse aqui é a
menos 726. Agora, vamos balancear. Primeira coisa é colocar o 1, lembra? 1 aqui na frente. O C, quando não tem nada, é 1, então tem um carbono. Um carbono, aqui também tem 1, então ok, mantém 1. H aqui tem 3, mais esse aqui, não esquece de contar. Então, tem 4H antes da seta. Depois da seta, para que eu tenha 4Hs, que número tem que pôr aqui? 2. Agora, o oxigênio. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes, quando não tem nada, é 1. Quantos oxigênios eu tenho? 4 oxigênios. Vocês estão vendo que eu tenho 4 antes da seta? Depois da seta? Antes da seta, eu já tenho um aqui que eu não posso mais mexer, ó. Já tem um aqui. Para 4, faltam quantos? Então, aqui eu tenho que ter quantos para dar 4? 3. É número par ou número ímpar? E isso, como é número ímpar, 3 sobre 2. Vamos ver se isso está balanceado? Quantos O tem aqui? 4. 3 dividido por 2 dá 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3. Mais 1 aqui, 4 oxigênios. Então, 1 CH3OH mais 3 sobre 2O2, formando 1 CO2 mais 2 águas. Gente, eu sei que isso é difícil, tá? Então, tem que marcar, tem que fazer exercício. O que eu vou fazer? Passando o trabalho, que essa semana vocês têm trabalho de química, eu vou passar alguns para vocês fazerem e me entregarem via Classroom. Não vai ser agora, tá? Então, não se desesperem que a gente vai aprender, a gente vai fazer várias vezes isso. Eu sei que não é fácil, só que é muito importante. Eu vou fazer o último agora com vocês, tá? Pra gente fixar. Não adianta eu mandar vocês fazerem ainda, porque ainda não tá top. Eu sei que é difícil. O último é C2H5OH. Eu sei que é muita rabisqueira, mas... Como é uma reação de combustão, eu tenho que colocar o quê agora? O2, isso mesmo. E vai formar o quê? CO2 mais o quê? H2O, isso mesmo. Isso não muda. Começa sempre colocando 1 na frente, porque a combustão é para 1 de combustível. Aqui. Quantos carbonos eu tenho? 2 carbonos. Para que eu tenha 2 aqui, já que eu tenho 1, número 2. H eu tenho 5 mais esse daqui, ó. Eu tenho 6 Hs. Que número vezes 2 vai dar 6? 3, isso mesmo. Vamos ver o O agora, que é o último. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1 O lá. Tem 7. Opa, tem 7 O antes da seta. Aqui já tem um que eu não posso mexer. Para 7 faltam quantos? Faltam 6. Aqui tem que ter 6. 6 é um número par, não é? Então, que número vezes 2 vai dar 6 aqui? Quando é um número par, eu pego e coloco a metade dele. 3. Então, balanceou 1 C2H5OH, 3 O2, formando 2 CO2 e 3 águas. Não se desesperem, tá? Próxima aula, a gente vai continuar com esse exercício aí da página 17, até fixar bem o conteúdo. Beijos, boa semana para vocês!